Primeira pergunta para todos, posso gravar? Sim. Maravilha, obrigada. Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience dessa quinta-feira, e hoje nós vamos receber o Ari, e o Ari vai trazer para a gente um estudo de veículos, de performance de veículos usados. Seja muito bem-vindo, Ari, obrigada. Muito obrigado, Alessandra, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É um prazer estar com vocês novamente, e para mim é muito bom estar aqui, entre amigos, e apresentar de novo aqui o estudo de performance de veículos usados, o que aconteceu no mercado nesses últimos meses, nesse último mês, principalmente, nos últimos meses também, né, e que a gente possa estar mostrando e dividindo com vocês, e quem tiver uma pergunta pode, por favor, me interromper a hora que quiser para fazer a pergunta, né, ou no final a gente vai ter um pouquinho de tempo para isso, tá? Vamos lá? Então, a gente começa sempre, eu não sei se todas as pessoas aqui têm a ideia do que é a parceria Mega Dealer e Autoavaliar, né? A Autoavaliar é uma empresa que foi criada em 2015 e tem aí mais de 3.800 concessionárias e 30 mil lojistas independentes, né? Uma autotech das mais importantes, talvez a mais importante do Brasil. A gente tem as tabelas que são elaboradas aí mensalmente, e a Mega Dealer é uma parceira comercial exclusiva da Autoavaliar na comercialização de produtos e serviços, e que também bebe dessa parte do Data e Analytics para os nossos relatórios, e muito do que a gente faz como assessoria, e a gente faz assessoria muitas vezes para grandes grupos de concessionárias, para montadoras, para associações de concessionárias, por exemplo, com esse produto que já vem aqui, e a gente mastiga e faz uma análise com esses dados que estão aqui, tá ok? Bom, durante esse mês, a gente teve negociações em 2.286 concessionárias, sendo 2.146 em marcas de volume e 140 em marcas premium. Tá? Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente tem hoje negociações em concessionárias que representam alguma coisa entre 60% e 70% do mercado nacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos dados são robustos, quer dizer que a gente consegue fazer uma análise bastante próxima da realidade normal do mercado. A gente faz esse estudo e a gente consegue ter muito, muito, muito próximo do que é a realidade de mercado, então pode ser tomado como realidade de mercado para os tomadores de decisão, e muitas montadoras, assim como eu falei agora há pouco, já estão fazendo isso. Um sumário executivo, a gente sempre começa por aquilo que aconteceu nesse mês, de mais importante, qual que é o sumário executivo, o que a gente pode destacar das coisas que aconteceram durante o mês de janeiro, e que até algumas delas estão já entrando no mês de fevereiro e acontecendo também. Primeira coisa que a gente pode olhar é o seguinte: muito se falava durante os anos de 2021 até o meio de 2022, até onde ia esse aumento de preços de veículos usados, né? A gente teve aí de março de 2021 até março de 2022, março, abril, quase que duplicando os preços de veículos usados na média, saindo de uma base de uns 40 mil para uns 80 mil. A partir de setembro, outubro do ano passado, os preços começam a cair. E a gente vai ver que isso aparece em todos os segmentos e em todos os ano modelo que a gente pode estar analisando. Segunda coisa que a gente olha aqui é a margem bruta, né? Esse mês, a margem bruta, ela deu uma pequena recomposta, não sei se a palavra está certa, mas ela se recompôs de alguma forma, de forma pequena, mas não deixa de ser uma importante informação. Ou seja, você tem um preço mais baixo, mas você tem uma margem um pouquinho mais alta, o que faz com que, no fundo, a tua margem bruta em reais, em dinheiro, por carro vendido, é mais ou menos a mesma. Né? E quando a gente fala de margem bruta, a gente está falando o seguinte: é o preço, é o lucro dividido pelo preço de venda do veículo. Então, se o preço de venda do veículo é 80 mil, e se há um lucro de 8 mil, nós estamos falando que nós temos uma margem bruta de 10%. Nesse caso, 10,9% é como se esse carro estivesse sendo vendido por 87 mil, por exemplo. O giro médio de estoques, o giro é fundamental, e uma das coisas que muda bastante quando a gente fala do nosso produto, quando a gente fala do PVU, é que, além da análise simplesmente de preços, a gente tem outras análises.
a gente tem uma análise de giro. E é sempre aquela pergunta de, mas será que vale mais a pena ganhar menos e girar mais rápido, ou vale mais a pena ganhar muito mais e girar mais devagar? Então, a gente tem esse binômio que acontece. Nesse mês, houve um aumento do giro médio de 43 para 46 dias. É ruim? Não, não é ruim. É ótimo, a gente já trabalhou aí nos últimos anos com giros aí por volta de 30 dias ou até menos. É do dia em que o veículo entra na concessionária até o dia que o veículo sai da concessionária, quanto tempo está levando para girar esse veículo. Então, um veículo que entrou no dia 1º de janeiro e saiu no dia 14 de fevereiro, girou em 43 dias. Essa é a ideia. E aqui a gente tem um giro um pouco mais lento, não é o fim do mundo, mas é um giro um pouquinho mais lento do que vinha no mês passado. O destaque do mês, uma novidade que a gente tem esse mês a gente também, outra coisa que o PVU faz, além do estudo dos preços, é a lealdade da quantidade de veículos que está entrando nas concessionárias daquela marca, quantos veículos são daquela marca. Então, a gente tem que a marca Jeep, que sempre teve uma posição intermediária, com mais ou menos, de cada 100 carros, 40 serem Jeep, nesse mês obteve 55% de lealdade. E aí o que acontece? Hoje, conversando com executivos de uma outra marca, falaram, também não é para menos, eles colocaram um bônus de trade-in enorme. Então, esse salto é esperado. É uma estratégia da Jeep. E essa estratégia, a gente tem que olhar sempre e entender e ver os resultados que ela está dando. Então, quando a gente mostra para uma outra montadora, a gente vira para essa montadora e fala assim, olha, a estratégia da Jeep fez com que a lealdade subisse de 40% para 55%, por exemplo. Bom, o que aconteceu durante esse mês? O que aconteceu, se a gente olhar historicamente as avaliações e captações? Na curva de cima, a gente tem as avaliações, na curva de baixo, a gente tem as captações sendo feitas no próprio mês. Né? A gente não está contando aqui veículos, por exemplo, a gente tem veículos que são avaliados no dia 25 de janeiro, mas são comprados só no dia 10 de fevereiro, a gente não tem como medir isso. Então, a gente mede as avaliações e captações dentro do próprio mês. Mas o interessante é ver sempre a tendência. E quando a gente olha a tendência, a gente vê que o mês de janeiro desse ano foi um mês forte de avaliações, ou seja, o cliente está levando o carro até a concessionária, ele está levando o carro para ser avaliado, mas há uma queda em termos de captação, ou seja, os negócios não estão se concretizando. Pode ser que as concessionárias estejam oferecendo um valor muito pequeno e o cliente vai embora, pode ser que esse cliente está, nesse momento, adiando o seu processo de compra, porque imaginava que, com uma diferença, né, o que a gente fala da diferença entre o preço de venda e o preço de compra de um veículo usado por um usado, ou usado por um novo, esteja muito grande. Por algum motivo, essa compra caiu um pouquinho esse mês. Também pode ser que, em dezembro, o valor, a quantidade de captações foi bastante alta e que as redes de concessionárias estejam hoje estocadas e, por isso, né, querendo pagar um pouco menos ou não querendo se estocar mais para não imobilizar capital, que é fundamental na administração correta de um bom negócio de concessionária. Giro de estoque de usados em dias. Esse giro de estoque de usados em dias vinha numa faixa de 49, 48, 47 dias, né, o prazo médio entre a compra de um carro e a venda de um carro, e esse número caiu em dezembro para 43 dias, mostrando uma maior agressividade, tanto das concessionárias, como uma agressividade na compra e na venda pelas concessionárias, mas esse mês ele volta a 46 dias. Não é o fim do mundo, 46 dias para ficar com um carro de estoque, né? Mas é algo que, se subir muito mais do que isso, a gente, vocês veem, no ano passado, nenhum mês, a gente teve acima de 50, é algo que pode preocupar no futuro, ok? E para isso, a gente tem instrumentos que a autoavaliar pode propiciar, né, como repasses, por exemplo, que ajudam na formação de caixa e que também dão uma rentabilidade boa para concessionárias e até para lojistas que acabam ficando com esse carro e conseguem depois vendê-lo por um preço mais alto. Como é que está a margem bruta? Como é que está o preço médio do carro? Aquilo que eu falei, quer dizer, a gente tinha, em março de 2021, preços médios de 40 mil, que subiram, praticamente duplicaram em um ano para 79 mil, até março do ano passado. Aí ele estabiliza entre 80, 82, 81 até outubro e começa a cair.
Então, o preço dos carros hoje começam a cair, não é uma queima generalizada, mas é uma queda razoável. É uma queda que dá para sentir no bolso das concessionárias, dá para sentir no bolso dos lojistas, dá para sentir no bolso das pessoas. Quer dizer, a gente percebe essa queda, uma queda de 81, 82 mil reais para um patamar de 78 mil, é alguma coisa a se considerar. Por outro lado, aquilo que eu falei no começo, a gente tem uma margem subindo de 10,4 para 10,9. Então, é uma queda de até 5% no valor do carro, ela é compensada por uma margem bruta maior em termos financeiros no mês, ok? Aqui eu coloquei um gráfico, isso aqui não tinha apresentado da outra vez, tá, Alessandra? É quanto que caiu os preços, porque muitas vezes a gente pega esse gráfico anterior e a primeira questão que a gente ouve em montadoras, a primeira questão que a gente ouve de concessionárias, a primeira questão que a gente ouve de lojistas, de seguradoras é, ok, será que o preço realmente está caindo ou será que é uma diferença de mix? As pessoas estão negociando mais carros mais antigos, ou as pessoas estão negociando mais carros carros de segmentos com valores menores. Então, quando a gente vai para o gráfico seguinte e a gente olha a primeira coisa que é, tá bom, caíram também em termos dentro do mesmo model year, porque aí a gente tem uma queda real de preços, e a resposta é sim, né? Há uma queda real de preços dentro de model year, ou seja, um carro 2012 a 2015 que era negociado aí a 46.900 em novembro, hoje está sendo negociado a 43.800. A mesma coisa acontece com veículos usados e não tão velhos, né, 2016 a 2019, e com os veículos usados mais novos. Quer dizer, a gente tem uma queda nos últimos 2 meses, tanto para seminovos como para usados e até veículos mais antigos. Mas e se a gente olhar segmentos, será que o mercado hoje, essa queda é simplesmente porque o mercado está negociando menos veículos de marcas premium e mais veículos populares? Não. Quando a gente olha todos os segmentos, e a gente tem a possibilidade de analisar todos os segmentos, a gente vê que em todos os segmentos, quando é comparado janeiro com novembro, nos últimos 60 dias, há uma queda de preços médios, tá? Tanto em Compact Hatch, que é o segmento de HB20, de Argo, de Mobi, como em Compact Sedan, que a gente tem aí, sei lá, o Onix Sedan e outros veículos pequenos sedã, SUVs, picapes, mid-size sedan, que é o segmento do Civic, do Corolla, do Cruze, e mesmo veículos premium, que são os veículos BMW, os veículos Audi, os veículos Mercedes, eles também com uma queda de preços quando a gente compara os últimos 60 dias. Então, a queda é uma queda generalizada, não é uma queda por conta de alguma mudança de mix, é uma queda que realmente ocorre para qualquer model year, para qualquer segmento de veículo que a gente está colocando. Bom, e como é que está a rentabilidade, como é que está a margem, como é que está a quantidade de giro de estoque quando a gente olha as regiões? Olha, quando a gente olha as regiões, a gente vê que a região sudeste, aqui do lado direito, é a região que tem uma margem bruta mais alta em percentual. Ah, então esses caras estão ganhando mais dinheiro que qualquer um? Cuidado, né? Quando a gente olha, por exemplo, a região sudeste e compara com a nordeste, que a margem bruta é de 8,9, mas a região nordeste eles estão girando os carros e vendendo numa velocidade de 41 dias o estoque, né? Então, de repente, às vezes, vale mais a pena ganhar um pouco menos e girar muito mais rápido, às vezes vale a pena segurar um pouco o carro, né, e girar um pouco mais devagar. O problema é quando você, entre aspas, que é brincadeira, né, você pega amor pelo carro, e aí você fica com o carro meses e meses e meses, porque nesse carro eu vou ganhar 20%. Meu amigo, depois de um tempo, a melhor estratégia que você tem é ir abaixando o preço aos poucos, até você achar o ponto de preço ideal desse carro para poder vendê-lo antes que ele vire um prejuízo gigante, porque o custo do dinheiro que você está captando também é muito alto. Captação de concessionárias de outras marcas, a gente falou no começo isso aí, né, a captação versus a conquista. Não necessariamente dizer que a marca tem uma lealdade muito grande, então isso é ótimo. Depende da marca, depende do momento, depende da estratégia de cada marca. Então, quando a gente olha aqui no nosso mercado e fala, olha, a Jeep está com 55% de lealdade, o que significa que, conforme eu falei no começo,
a cada 100 carros que entram na Jeep, 55 são veículos Jeep, são Renegade, são Compass, são Commander, são veículos importados da Jeep, isso pode ser uma estratégia da Jeep de manter o cliente na marca. Pode ser uma estratégia deles, porque, de repente, isso é mais barato do que fazer todas as propagandas e todo o marketing, seja marketing tradicional, marketing social, de mídias sociais, né? Talvez eles devem ter feito algum cálculo lá, porque eles estão dando dinheiro para trading. Então, esse número da Jeep, esse salto da Jeep em direção a uma maior lealdade, tem esse lado. Por outro lado, quando você fala assim, então Citroën, Kia, Peugeot tem problemas, não, esse pessoal está lutando para conquistar mercado, né? Está lutando para pegar mercados de clientes que não tinham carro da Peugeot, porque a Peugeot estava com um market share mais baixo nos últimos 3 anos, e o tempo médio para troca de um carro é 3 anos, por exemplo, mas mesmo vale para a Kia, para a Citroën, para a Chery, que mudou completamente o seu posicionamento estratégico, saindo de veículos muito baratos para SUVs de bom valor agregado, né? Então, é natural que quem compra um Tigo 8, um Tigo 7, um Tigo 5X, não tinha antes um Chery QQ, por exemplo. Então, é natural que essa marca, por exemplo, seja uma marca que esteja conquistando bastante mercado. Vamos olhar os modelos mais rentáveis nesse mês, né? Os modelos mais rentáveis nesse mês, quando a gente pega e faz o ROI, que é nada mais do que a margem multiplicada pela quantidade de giros no ano, né? Ou dividida pelo número de dias e multiplicado por 360, né? A gente pode reparar o seguinte, no ranking de seminovos mais rentáveis, nesse mês, o Mobi é o carro mais rentável. Por que ele é o carro mais rentável? Porque ele tem uma margem bruta muito grande, é a maior margem bruta do mercado, e tem um giro de estoques bastante razoável. Quando a gente olha aqui, e é natural isso, que as margens sejam um pouquinho menores, quando a gente fala de veículos seminovos, que são esses 2020 a 2022, porque aqui a gente exclui, de repente, dessa análise, veículos muito antigos, onde você pode ter uma margem bruta em percentual muito alto. O cara pega um carro antigo, batido por 20 mil e vende por 40. Aqui não, aqui a gente está falando de carros mais novos. Então, na margem bruta, o Mobi chega aí a ter 13,9 com 45 dias, mas a gente tem um Kwid, que é o segundo de margem bruta mais alta, né, com 13,5, mas que caiu para 7º lugar. Por quê? Porque ele está girando mais devagar. O Kwid está demorando mais tempo para ser vendido na rede de concessionárias. Por outro lado, você tem veículos que não têm uma margem bruta tão grande, ou é grande, mas não é tão grande, como o Duster, por exemplo, mas que gira em 37 dias. E por isso é o grande vice-campeão. Uma coisa que chama atenção aqui até pouco tempo atrás, nesses 10 primeiros lugares, era a grande quantidade de veículos, entre aspas, populares. E cada vez mais a gente vai vendo aqui SUVs ocupando esse espaço. Então você tem Duster, você tem WRV, você tem EcoSport, você tem Renegade, praticamente metade dos carros, quase metade dos carros que estão entre os 10 primeiros são veículos que são SUVs usadas. Então, aquele crescimento que a gente viu no mercado até pouco tempo atrás da participação de SUV, né, hoje essas SUVs usadas com 3, 4, 5 anos estão começando a vir para o mercado de usados. E o pessoal quer uma SUV usada muitas vezes, ao invés, talvez, de um veículo popular, entre aspas, né, um veículo de entrada 0 quilômetro. Aqui é a mesma informação, mas ela está espalhada. Ela está espalhada mostrando no quadrante verde os veículos, e aqui a gente tem 30, um pouquinho mais de 30 veículos usados. No quadrante verde são os veículos que estão na frente. Aqueles 10 carros estão no quadrante verde aqui, né? Mobi, Kwid, Sandero. A gente tem do lado, no eixo Y, né, no eixo vertical, que vai de 6% a 15%, a gente tem a margem bruta dos carros. E no eixo horizontal, a gente tem o giro de estoque. Quanto mais à direita, pior. Quanto mais à esquerda, melhor. Quanto mais para cima, melhor. Quanto mais para baixo, pior nesse gráfico, né? Então, a gente tem aqui situações onde a gente vê um Mobi, um Kwid, um Sandero com uma boa rentabilidade, né? E a gente tem situações como Hilux, Cruze, Strada, Toro, Corolla, e a gente vê aqui muitos veículos, muita picape e alguns veículos sedã grandes, onde o veículo está girando mais devagar e com uma margem menor. E dá quase que para
cravar uma reta, né, duas paralelas aqui, dizendo, olha, quanto mais tempo o carro vai ficando no estoque, em geral, menor vai ficando a margem dele, né? Você vê Hilux, Cruze, Corolla, quase não tem veículos com essa mesma margem bruta e giro rápido. Quando começa a girar rápido, a margem também é mais alta. E aí a gente fala assim, mas que se a gente olhasse segmento por segmento e comparasse o que aconteceu no mês de dezembro para o mês de janeiro? Quando a gente olha isso aí, por exemplo, a gente tem um Tigo 2 que sai de um quadrante verde, que sai de um quadrante provavelmente onde a Chery teve uma estratégia talvez de captação muito forte de mercado no mês de dezembro, para o fechamento de ano muito forte, e aí você tem uma grande quantidade talvez de Tigo 2 no mercado, principalmente na própria marca Chery, aonde ele está demorando um pouco mais para ser comercializado. Onde está o nome do carro é aonde ele estava em dezembro, e aonde está o fim da flecha é aonde o veículo está em janeiro. Por outro lado, você tem situações como o do Fit, que hoje está gerando muito mais rápido do que gerava no mês passado, por isso saindo do quadrante vermelho para o quadrante amarelo. Esse gráfico a gente fez agora por segmento para duas coisas. Uma para ver como é que foi o movimento de um mês para o outro, né? Fox praticamente está na mesma posição que estava no mês passado, não mudou quase nada, tanto em rentabilidade, né? Tanto em margem como em giro de estoque, o que faz com que a rentabilidade de um Fox seja a mesma, mas a ideia aqui foi ver quais veículos que estão mudando. Então, de posse de uma informação dessas, né, uma concessionária pode falar assim, olha, eu não vou pegar neste mês sei lá, um 208 porque ele está com um giro muito lento. Ou posso pegar, né? Ou posso pegar um MOB porque é um bom negócio. Né? Então, é uma informação fundamental para qualquer concessionária, para qualquer lojista. Aqui a gente olha o mesmo gráfico, olhando para o mercado de veículos sedã, então o carro ainda é o melhor negócio dentre os sedãs pequenos, né? Ele ainda está no quadrante verde, mas você vê uma queda, de repente, na margem bruta dele. Né? E você vê situações como o Voyage, por exemplo, que é um carro que está ficando muito tempo, né? Mais de 95 dias em estoque dentro das concessionárias. Então, se aparece um cliente com Voyage, a concessionária provavelmente deve pagar menos ou até, de alguma forma, tentar não pegar o carro. Se aparece um carro, legal, vou pegar o carro. Nunca mais, né? Aqui a mesma informação para veículos SUVs, né? Onde você vê a Duster como o melhor negócio atualmente de SUVs, né? Duster e HR-V, com giros muito rápidos e também com giro muito rápido e também uma margem muito alta, né? E a gente vê situações aí onde o 2008 e Captur, por exemplo, são veículos com um giro mais lento e uma margem menor, né? E no meio de tudo isso aí, você tem Renegade, você tem Compass, você tem Renegade que melhorou muito a margem de um mês para o outro e melhorou o giro muito de um mês para o outro. Tanto é que foi pela primeira vez aí para os top 10, para os 10 veículos com maior rentabilidade. Quando a gente olha a picape, aqui é uma coisa que se vocês olharem até o eixo X, você vê que a gente está indo até 105 dias, porque as picapes hoje são um problema na maior parte das concessionárias, das marcas, e aí tem uma marca que até falou com a gente, falou assim, escuta, eu vou colocar bônus para minha picape agora, porque aí o que acontece? Eu consigo gerar o estoque de picapes novas através da entrada de picapes antigas de uma forma mais rápida, vou conseguir fluir mais rápido o meu estoque de veículos novos. Então, como estratégia dessa montadora que nos contratou aí há alguns meses e que está acompanhando, fala assim, opa, peraí, eu preciso cada vez girar mais rápido a minha picape, eu preciso cada vez verificar se ela está dando mais margem ou não. E, finalmente, esse último aqui, que são as redes de concessionária. Quais são as redes de concessionárias que estão mais rentáveis em termos de ROI para modelos de 2020 a 2022, agora em janeiro desse ano? E a gente tem a marca que tem um melhor equilíbrio entre giro de estoque e a margem bruta é a marca Hyundai. A segunda marca é a marca Honda,
né, e a terceira é a marca Renault. E aqui a gente tem que olhar isso somado à lealdade, somado a uma série de outros fatores que a gente vai olhando no dia a dia, né, somado a se os carros, e são outras informações que a gente tem no nosso relatório que a gente vende, coisas do tipo, mas quanto que você está pagando quando você vai fazer o veículo para repasse ou quanto você vai fazer o veículo para venda em showroom? Então, hoje, por exemplo, a gente fez uma apresentação para a montadora que a gente falou, olha, você está até captando bastante, mas você não está captando veículo para repasse. Mas para repasse não é um bom negócio. Lógico que é um bom negócio. Lógico que é um bom negócio. Né? Primeiro que você vai conseguir ganhar dinheiro nesse carro também, e segundo, esse veículo repassado pode fazer com que gire mais rápido o teu veículo zero ou o teu veículo um pouquinho mais novo no mercado. Então, a gente consegue ver coisas diferentes todos os meses na nossa análise, na nossa vivência. Tem marcas, por exemplo, que falam assim, olha, eu sempre tive um giro de estoque mais rápido do que o mercado. Só que, de repente, ela parou no tempo e o mercado chegou na marca. E aí a gente falou para eles, olha, bota pressão na tua rede, faz a tua rede girar o estoque. Porque é muito comum a montadora falar assim, não, o negócio de usados não é o meu negócio, é só que uma concessionária com um estoque desbalanceado de veículos usados, um estoque muito alto, um estoque que gira muito devagar, é um problema para a venda de novos. E isso acontece muito. Né? Então, a gente vê isso muito no mercado. Um grupo que começa a desbalancear, que fala assim, normalmente eu tenho 100 carros usados, e de repente começa a ter 120, 140, 150, e começa a ver aqueles carros que estão lá no estoque há muito tempo, ele tem que fazer alguma coisa. Ele tem que, de repente, fazer uma estratégia de repente, baixar um pouco o preço daquele carro, aumentar a comissão especificamente naquele carro para os vendedores dele. Enfim, uma série de ações que tem que ser tomada com a barriga no balcão, olhando para o cliente, olhando para os teus negócios, em cima dos seus números todos os dias. E é isso que a gente oferece através desse produto, através do PVU aqui que a gente faz em conjunto com os dados da Autoavaliar, e é para isso que a gente está aqui. Quem quiser mais informações, aqui no final vocês têm o meu telefone, tem o telefone do Fábio Braga também, né? E a gente pode estar aberto agora para perguntas e respostas junto às pessoas que estão assistindo aí. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui numa quinta-feira aí tão especial, aí uma quinta-feira, um dia tão bom aqui, que a gente está pertinho do Carnaval. Perguntas? Podem abrir o microfone, tá, pessoal? Aproveita o Ari, que ele está aqui. É um produto muito bom para a montadora, é um produto muito bom para a associação, é um produto muito bom para concessionária. A concessionária fala assim, peraí, eu não vou captar, sei lá, Ranger, eu não vou captar Oroch, não sei qual o carro, eu acabo até esquecendo, né, nesse momento. Ou eu vou pegar a Mobi aqui. Ou a gente tem até avaliações regionalizadas, onde fala assim, olha, o Mobi está dando mais rentabilidade na região sul, ou os veículos populares estão dando mais rentabilidade na região sul do que no Nordeste. Na média está dando tanto, mas de repente, se eu sou do sul, opa, vou pegar e vou captar aqui Mobi, Argo, HB20, etc. Ou o contrário, muitas vezes eu falo assim, peraí, eu não vou me meter nessa, não, é uma enrascada. Tá? Tem gente com a mão levantada aí? Maria, Fábio, tudo bem? Oi, Fábio. Primeiro, parabenizar aí pela apresentação, muito boa, né? Pelo que eu vi, os carros estão com giro um pouco mais alto, margens menores, né? O mercado está um pouco mais devagar nesse mês, mas assim, obrigado pela sua apresentação aí, acho que foi muito bom hoje estar com você e sucesso, tá? Tamo junto, tamo nessa. O Wendel Martins levantou a mão também. Pois não, Wendel? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Wendel, eu sou avaliador aqui da Delta Fiat de Fora. Eu queria trocar uma ideia contigo a respeito quando que eu acho melhor eu passar o veículo, qual margem melhor passar o veículo ou botar ele para o estoque. Como que eu posso ver isso no mercado hoje? Tem alguma margem, algo assim? Tá. Você deve ser, provavelmente,
atendido por algum consultor da Autoavaliar, e eles têm, todos os consultores têm acesso a uma tabela que mostra quanto que as concessionárias estão oferecendo por região, né, numa determinada região, para veículo para showroom e para veículo para repasse. Então, o que acontece? Muitas vezes fala assim, mas tem marcas... Uma coisa que aconteceu com a gente essa semana, tá? A gente estava analisando para uma marca aí uma apresentação, e tem marca que fala assim, eu estou muito bem. Aí a gente mostrou para o cara e falou assim, olha, você está muito bem, mas você não está pegando o carro para repasse. Mas quando o carro de repasse não vale a pena. Eu falei, olha, tá aqui. Você está pagando 5% a menos do que outras marcas semelhantes, está pagando 5% a menos de repasse. Então, a tua captação está 1/3 menor do que naquelas marcas para repasse. Então, se a tua concessionária poderia repassar 30 carros, ganhando, sei lá, não vou ganhar 8 mil em cada carro, vou ganhar só 5 mil, né? Ele poderia estar vendendo 30 carros para repasse, está pegando só 20 mil, só 20 carros. 10 carros vezes os 5 mil a mais, né? São 50 mil reais no bolso. Estou falando de concessionária pequena, não estou falando nem de concessionária grande. Então, aquele momento, né, e os consultores da Autoavaliar têm essa tabela na mão, e essa tabela ela é alimentada diariamente. Essa tabela mostra claramente quanto que o pessoal está pagando em relação à própria tabela Autoavaliar, ou quanto está pagando em relação à tabela FIPE, que muitas vezes, queira ou não queira, é um balizador do mercado, apesar de não ser utilizado nela dados transacionais, como na tabela Autoavaliar, que é bem mais lógica, né? Mas pode ser que aqui naquele momento seja um momento de, opa, peraí, aqui eu posso pagar 5% a mais, o mercado está dizendo que eu posso pagar 5% a mais. Né? Se o meu companheiro, entre aspas, de marca está pagando a menos, problema dele, e eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar esses 5 mil vezes 10 carros, que dá 50 mil. Pô, 50 mil é dinheiro. Né? Quem mais perguntou? Alessandro Augusti. Boa noite, tudo bom, Ari? Tudo Bela ótimo. apresentação. Meu nome é Alessandro Augusto, sou de Piracicaba, sou lojista. E estava vendo que você falou que um giro bom do estoque é 46 dias, correto? O giro médio hoje está em 46 dias, mas a gente mede o giro do dia, é a quantidade de dias que um carro fica numa concessionária ou numa loja multimarcas, tá? Então, é do dia em que entrou o carro até o dia que ele saiu. Não é o giro, não é o conceito de giro tradicional. O conceito de giro tradicional é você pega e vê quantos carros você tem e quantos carros usados você vendeu no mês passado. Giro tradicional, você fala assim, eu tenho 150 carros em estoque e eu vendo 100 carros no mês, eu tenho 45 dias de estoque. Esse é o tradicional. O que a gente faz não é o tradicional. O que a gente faz é um giro de estoque, aonde você tem, eu comprei esse carro em 1º de fevereiro, vendi ele no dia 10 de abril, eu fiquei com ele 40 dias. A gente tem essa informação, porque eu não tenho quantos carros você negocia por mês. Mas eu tenho quando você comprou e quando você vendeu. Quando a gente fala de 46 dias, quanto mais rápido o giro, melhor. Né? Você vai ganhando e vai comprando carro novo, e vai girando cada vez mais rápido. Quanto mais rápido, melhor. Na época da pandemia, assim, o auge que a gente chegou foi alguma coisa em torno de 28 dias. 28, 25 dias foi o mais rápido que se girou no mercado. Né? E agora, pós-pandemia, quer dizer, a partir do começo de 2022, esse número entre 45, por volta de 45 dias, tem sido a tônica do mercado. Né? Não quer dizer que seja bom ou ruim, o que você tem que tomar cuidado é, se 45 dias é a média, aquele carro que ficou mais de 60 dias é complicado para você. Você tem que ver o que está acontecendo com aquele carro. E talvez, muitas vezes, montar uma estratégia ao contrário, falando de, olha, eu não quero ficar com nenhum carro mais que 45 dias. Então, o que acontece? Quando o carro fizer 30 dias, eu abaixo 2% o preço dele e eu aumento em 20% a comissão do meu vendedor que vender esse carro. Quando esse carro chegar a 35 dias, eu abaixo mais 2% e aumento mais um pouco a comissão.
Quando esse carro chegar em 40 dias, eu faço isso. Quando chegar em 45 dias, eu faço isso. Para quê? Para que não tenha aquele carro que vai estar, você chega na tua loja e dá até raiva, não dá nem vontade de trabalhar, porque aquele carro está olhando para tua cara há 6 meses. E esse é um grande problema. Então a loja que queima o carro após 90 dias já está atrasada já. Isso que eu queria entender. Após quanto? 80 dias? 90 dias de Está estoque. atrasada. Está atrasada, está Já bem está por atrasada. fora do mercado. Está por fora do mercado. Obrigado, Tá? Ari. Valeu. Quem está queimando, na verdade, você tem que prever antes que esse carro vai durar 90 dias. Como é que você prevê isso? Através de instrumentos, você pode pesquisar quantos carros desses tem em volta da tua cidade, num raio de 50 quilômetros, né? Você pode ver uma série de coisas, você pode ver que quantos clientes pesquisaram aquele carro na tua loja, enfim, você tem uma série de coisas e formas de ver, né, para você já ir olhando esse carro e tentar fechar e vender ele em 40, 50, 60 dias no máximo. Mais de 90 dias, esse carro já começa a ser uma dor de cabeça. Até porque a gente tem um conceito, né, um conceito financeiro, que é o custo marginal do capital. O que é? Se você tivesse, mesmo que você tenha dinheiro sobrando, se você tivesse no mercado financeiro, você ganha hoje 13,5% que a Selic. Em 3 meses, você estaria ganhando alguma coisa em torno de 4%, né, 4,5%, que é o que você teria. Então, esses 4,5% você já perdeu em cima daquele carro, quando você fica mais de 90 dias. Fora outros custos, né? Custo de colocar no teu nome, de colocar no nome de outros, limpar o carro, o espaço que você trabalha, uma série de outros custos que fazem com que, quanto mais o tempo que o carro fica no teu estoque, pior. Concordo. Precisamos fazer mudanças. Obrigado. É isso aí. Né? Tem que mudar e tem que correr atrás. Né? Ok? Ok, mais, Alessandra? Mais alguma pergunta? Wendel Martins. Cadê o Wendel? Ari, vou aproveitar você de novo, Ari. Falando sobre giro de estoque, Ari, o que você me aconselha quando eu coloco o carro para estoque, né, não repasso carro de estoque, e ele ultrapassa os 45 dias de estoque? Eu insisto, igual você falou aí, numa campanha ou de comissão, alguma coisa melhor para o vendedor continuar a vender o veículo, ou eu rodo esse carro e tento queimar ele? Eu tentaria fazer essa estratégia um pouco antes dos 45 dias, já a partir do 30, como se o 45 dias fosse o máximo. E se chegar no 45 dias, aí parte para repasse, porque existe um conceito na Bolsa de Valores que é o primeiro prejuízo é o melhor de todos. Às vezes é melhor não ganhar nada, ganhar muito pouco, ou não ganhar nada, ou perder pouco, do que de repente ficar com aquele carro na tua mão. Porque de repente, com o dinheiro da venda desse carro, você compra uma coisa melhor. Você compra um carro melhor, com um giro melhor, com uma rentabilidade melhor para aquele momento, Wendel. Tá? Alguém mais levantou a mão? Acho que o Fábio queria fazer um comentário, é isso? Não, tem que monitorar mais. A resposta que eu daria para ele, né? Monitorar com 30 dias, já avisar a equipe de vendas já com 30 dias, mas não pode chegar a 45 dias, tentar antecipar o fato, né? Nas reuniões com os vendedores, ó, esse carro tem que vender com mais urgência. E começar a monitorar mais cedo, 10, 15, 20, 30 dias, 45 limite, 60, passou do limite, 60, você pode queimar. O Ari falou, com taxa Selic é 13,5%, se esse dinheiro tivesse investido, já comeu todos a receita, né, que poderia vir, o custo marginal. Mas, enfim, essa seria a minha dica. Valeu. Olha, há uns 10 anos eu fui numa concessionária visitar e cheguei bem cedinho com um grupo de executivos de uma montadora e perguntei como é que se podia... Você pode chegar às 9, e obviamente quando a gente vai até, a gente sempre chega antes. Cheguei às 8h30, estava a gerente de vendas de novos e usados com todos os seus vendedores. E aí ela falou, ó, vou começar uma reunião agora, que todo dia eu faço de meia hora. E eu falei, ela falou, se você quiser, você pode participar. E eu participei da reunião, né? E ela falou assim, bom, ontem quantas pessoas entraram na minha concessionária? Ah, entraram 10 pessoas. Quantos fecharam o negócio? Ah, esses 3 aqui fecharam o negócio. Tá bom, quem que não fechou o negócio? Ah, foi aquele senhor que veio com a esposa procurando um carro XYZ. E por que ele não fechou? Então, ela fazia esse acompanhamento diário, pessoa por pessoa que entrou,
e falava com cada um dos vendedores dela por que vendeu, por que não vendeu, o que faltou, se foi preço, se foi condição financeira, se foi algum contato com algum banco, alguma coisa assim. Então, diariamente fazendo isso. Eu falei, uau, esse grupo vai longe. Na época, o grupo tinha umas 10 concessionárias. Hoje tem umas 40, 50. Tá? Então, esse acompanhamento diário, e ela falou que o grupo inteiro fazia esse acompanhamento diário que faz com que a gente veja o que está acontecendo. A mesma coisa vale para as planilhas, a mesma coisa vale para quem entrou na concessionária e vale para as planilhas também, olhando diariamente o que está acontecendo com o teu estoque. Podova Multimarcas levantou a mão e já está até na tela aqui. Estou vendo o senhor barbudo aí. Boa noite, Ari. Boa noite a todos os amigos aí. Pensando num cenário de multimarcas, né, que acho que a maioria aqui quase trabalha, o que você acha, essa fórmula de analisar serve, claro, de parâmetro para nós, mas eu não sei se mais algum amigo aqui também tenha a dificuldade, você pensando numa rentabilidade financeira, como a gente leva tudo por esse lado, a gente às vezes acaba comprando um veículo que, cara, 20, 30 dias nem chegou na loja, né? Então, se você for pensar nessa rentabilidade no giro de estoque, quando você compra na tua porta, tudo bem, mas às vezes você compra longe, aí mais o tempo de preparação, mas ultrapassa longe esse prazo aí, né? Pensando em rentabilidade financeira, aí vai longe. Se você contar de quando comprou até realmente entrar dentro do showroom, é uma outra história. O nosso cálculo é baseado na data da compra versus a data da venda. E muitas vezes tem esse transporte também. Então, se a tua loja está comprando muito carro fora da tua cidade, você tem que também considerar transit time, toda a parte de documentação e o tempo que leva para fazer isso aí. Tem que levar isso em consideração também, né? Faz parte do negócio. Faz parte de como fazer, e aí você tem que fazer um binômio entre uma análise de vendas e análise de um lado vendas e do outro lado análise financeira, tá? Então você tem que ter esses dados e é isso, todo dia, cara, todo dia barriga no balcão, todo dia. A gente fez uma vez não tem muito a ver com o assunto, mas a gente fez uma vez uma consultoria para uma empresa na parte de pós-venda. E é interessante como o pós-venda, né, de uma concessionária, ele é uma mini fábrica, né? Todo dia entram, sei lá, 20 clientes e saem 20 carros do pós-venda daquela concessionária que tem 20 passagens no dia, 400 no mês, né? Então, o grande ponto é você tem que fazer a tua fábrica girar, você tem que fazer a tua fábrica fazer alguma coisa nesse sentido. O Fábio acabou de colocar uma coisa que é interessante, quer dizer, tá com o carro, não chegou ainda, mas já põe na internet, já põe o carro que está no trânsito para vender, né? E, quantas vezes você mesmo deve fazer isso, né? Quantas vezes numa montadora, né, o cliente fala assim, eu quero o carro tal, 0 quilômetro, numa concessionária, a concessionária fala assim, opa, esse carro eu não tenho hoje, mas eu tenho ele em 15 dias, na semana do dia, sei lá, 6 de março, eu vou ter esse carro. E aí o cara fala assim, ok, eu espero, e aí ele já vendeu o carro no progresso. É quase que a venda no progresso que a gente fala para a concessionária. É a venda antecipada de vocês, é a venda na internet de vocês. Tá, Michel? Ok? Então, essa é a ideia, quer dizer, de repente, começa a trabalhar antes o carro, né? Quanto antes você puder trabalhar, melhor. Inclusive, se você já tiver fotos do carro, melhor ainda. E se você para fazer uma foto legal do carro, hoje em dia, você nem precisa de estúdio. A gente tem até produto chamado Mega Imagens, que limpa o fundo, vocês já devem ter visto aí alguma apresentação, talvez, do Nilson, né? E aí ele até limpa o fundo e deixa com uma cara de estúdio. Então, você já pode fazer como se o carro tivesse na tua concessionária, porque o fundo está com o nome lá, Padova Multimarcas, ou o nome da tua loja, né? Você pode até colocar já, fazer com que alguém tire fotos, não uma foto, mas algumas fotos, de 8 fotos a 12 fotos do carro, e o carro já aparece, e aí, na hora de subir, você sobe pela tua loja e já sobe como se ele estivesse na tua loja. Então, vamos ganhar tempo com isso, para poder ganhar mais dinheiro. Tá?
Maravilha. Tudo. Respondeu Ótimo. sua pergunta, Rodrigo? Obrigado, viu, Ari? Obrigado, Ari. Imagina. O que a gente puder dar de dica, o que a gente puder fazer, né? Se você não tiver conhecimento do Mega Imagens, pega também lá meu nome lá, a gente conversa também, a gente coloca alguém para te apresentar esse produto também, tá? Para você, para outras pessoas, que limpa o fundo, né? E até deixa o carro numa posição mais limpa para o cliente. É um pouco da brincadeira do que faz o quinto andar, tem tanta propaganda no quinto andar agora no BBB, o quinto andar, né, todas as fotos do quinto andar são lindas, todas as fotos do quinto andar são maravilhosas. Tem gente que põe o carro, o apartamento para alugar, e aí fala, pô, não consigo nem visita, nada, e quando você coloca ele no quinto andar, tem um monte de visita. Por quê? Porque eles exigem fotos bonitas, eles exigem fotos de limpas. E aí o apartamento parece maior, a mesma coisa vale para o carro vai parecer mais bonito, o carro vai parecer mais novo, o carro vai parecer melhor, vai parecer mais novo. Né? Alessandro? Eu, de novo. Vamos lá. Pegando o gancho dessa mega imagem, eu queria saber mais sobre isso aí. Me interessei também, viu? Gostei dessa conversa aí. Manda para Ari, mostra o Mega Imagens para eles aí. 3 Posso fotos. até mostrar alguma coisa de Mega Imagens para vocês. Não? Deixa eu abrir, vou abrir aqui o Mega Imagens, vou até mostrar para vocês alguma coisa do Mega Imagens aqui. Alessandro, coloca seu telefone aqui que eu vou enviar o contato para você. Também, lógico. Não? Vou até colocar uma coisinha da Mega Imagens para que vocês tenham conhecimento. Quem não conhece ainda, Posso colocar o telefone do Nilson aqui? Pode colocar o Pessoal? Nilson, pode colocar o meu. O seu também? Tá, vou colocar então. Não tem problema, o meu e-mail, tanto faz. O Mega Imagens, né? É um aplicativo aqui em parceria. Essa aqui é uma apresentação que a gente fez para a Honda, tá? A gente tem falado com grupos, com concessionárias, com lojistas também. Aqui esse é um produto que é mais de lojista, o outro é mais de montadora. Aqui é o seguinte, a gente parceria com uns indianos de uma empresa chamada Spine, tá? Então, o que aconteceu, né? Todos os pontos de vista em diferentes locais com o mesmo padrão visual. Então, você tem um padrão melhor nas fotos que você consegue mostrar. Então, por exemplo, aqui são fotos tiradas em lugares diferentes, mas que consegue dar esse padrão, um padrão bem feito, né? Então, a apresentação padronizada, com os veículos sempre na mesma posição, né? Sem investimento para construir estúdios. Não precisa ter um estúdio gigante, antigamente era um diferencial, vou fazer um estúdio. Né? Hoje em dia você tem a tua loja para você competir, de repente vale mais a pena você ter uma coisa como Mega Imagens. O que acontece? Você tem um estúdio personalizado, então você pode ter a foto, você vê a placa do carro aqui, Grupo Fabergé, é um dos clientes nossos, e aí aqui atrás aparece como Grupo Fabergé e a foto do veículo. Todas as fotos são em alta qualidade, é um uso de inteligência artificial, pode também estar só o nome da marca, né, ou o nome da loja, do lojista, da concessionária. E a gente tem, por exemplo, isso aqui é o mesmo carro, eu vou mostrar aqui e aqui. É a mesma foto, tá? Então, a Tsucho tirou essa foto, e aqui o carro está numa oficina de concessionária, a oficina tem alguns pedaços sujos, tem a porta da oficina atrás, tem a placa do 10 km por hora, tem um monte de coisa, e na hora que você coloca um Mega Imagens, você limpou a foto. E aí você tem Toyota Tsucho Group. E muitas vezes o que é interessante até aparece mais para o cliente, por exemplo, vamos supor que um cliente entrou num site da Web Motors e viu uma foto que tinha lá da Web Motors. Eles colocam carros semelhantes e, de repente, o teu carro, que não tinha nada a ver com isso, aparece num anúncio, porque aquela coisa aí, no dia seguinte, você está lendo notícia, você quer ver notícia sobre futebol, sobre qualquer coisa, né? Você está lendo notícia e aparece aquele monte de propaganda. Às vezes, a gente já teve até uma concessionária que vendeu um carro assim, falou, pô, eu vendi um carro assim, né? Então, ele limpa o fundo, quer dizer, você consegue ter uma geração de foto 360, então você tira 8 a 12 fotos, e aí você tem o carro dando, né, o 360, então o cliente tem a possibilidade de ver o carro de frente, de lado, de traseira, né, o carro de todas essas formas. Você pode mandar um link desse 360 no WhatsApp para os seus clientes, então o cliente vê isso, porque hoje o cliente não tem muito tempo e ele pode ver isso, né? Então você tem aqui, por exemplo, mais um exemplo de foto aqui, de 360, né? E é um produto
de uma empresa indiana, aumentou 40% nas conversões das concessionárias e dos lojistas que têm utilizado, tem um custo gigantesco menor, porque você não precisa manobrar o carro, se você tem mais de uma loja, você não precisa levar de uma loja para outra, porque a outra que tem o estúdio, coisa assim, e aí você tem efeitos como esse, quer dizer, a foto antes e depois desse carro, não sei, acho que é uma Tracker ou uma Equinox, acho que é uma Tracker, né? Como é que estava a foto antes e como é que está depois, né? Então, o resultado, assim, foto antes e depois, você vê que até a poça de lama aqui do HB20 aqui, ela sai, é a mesma foto, exatamente a mesma foto, e chama muito mais atenção a foto do lado direito, né, para o cliente, né? E agora a gente tem até, limpando até a parte interna, alguma coisa que possa chamar atenção, né, e distrair o cliente internamente. Por exemplo, essa foto desse carro aqui, você tem a foto com o fundo, quer dizer, não tem mais aquele monte de árvore, não tem aquele monte de coisa, não tem do lado direito aqui, sei lá, o decalque para poder entrar no prédio do cara, coisa assim, o carro já parece muito mais limpo, né, depois do que antes da foto. Enfim, né, a gente tem isso aí, né, e aí pode ver as fotos no painel de controle, um monte de coisas, Autobel usa, etc. E aqui tem os contatos aqui do Fábio, meu, do Nilson, quem quiser, é mais um produto bastante interessante e que vai ajudar, de repente, naquele anúncio na internet, e que vai ajudar, de repente, naquele anúncio e a girar um pouco mais rápido o carro, porque você pode até mandar isso para o WhatsApp para o cliente, como a gente falou agora há pouco para vocês, tá? Ok? Mais perguntas, pessoal? Até falei de mais um produto aí. A gente aproveita e faz o nosso merchan, Alessandra. Eu não vou ficar parado, não. Eu vou Não, tá certo. São fotos profissionais, né, Ali? Fica super. Não, e é o seguinte, fica super profissional, e a única coisa que você precisa para conseguir fazer fotos boas é um tripé. Um tripé desses que vende em Xing Ling por menos de R$ 100. Para quê? Para deixar na altura certa, tem todas umas dicas que a gente dá para o pessoal que compra Mega Imagens, tem toda uma série de dicas que a gente dá de como colocar a máquina, mas depois que você faz a primeira, a segunda, a terceira foto, terceiro carro, você já se acostuma e já fala assim, é fácil de fazer. E fica muito mais bonito, e carro mais bonito vende mais rápido, vende mais caro. Né? Alessandro. Ari, eu de novo, gostei muito Vamos lá. da imagem e da Mega Imagens. Gostaria de fazer uma promoção para os lojistas que viram aproveitaram aqui a live, fazer um preço especial, né? Pode mandar para mim você tem o meu e-mail, manda um e-mail para mim e eu faço um preço especial para você. Só para quem fez, só para quem viu a live, e se tiver nome e sobrenome com a letra A, ganha mais desconto ainda. Aí sim, Alessandro Augusti. Tá ok? Então tá joia, né, Ari? Obrigada, pessoal, por estarem aqui nessa quinta-feira com a gente. Ari, mais uma vez, obrigada, Fábio, também. Obrigada, Okay. Pessoal. Boa noite, boas vendas. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Catarina. Tchau, pessoal.